Oi, pessoal, boa noite. Aqui é a Luísa e esse é o meu trabalho sobre megafauna para a cadeira de paleontologia aplicada à biologia. Quando a gente fala, então, de paleontologia, muitas pessoas associam na sua imaginação automaticamente aos dinossauros, muito por conta da indústria cinematográfica que aposta de forma tradicional, né, na imagem do Tiranossauro Rex e também dos pescoçudos para vender produtos e conquistar o público. Então, se a gente parar para pensar, inúmeras histórias a gente já ouviu sobre os dinossauros na TV, assim como já vimos inúmeros desenhos deles, alguns um pouco mais coloridos, outros mais assustadores, além de camisetas, canecas, até mesmo alguns bichinhos de pelúcias, e o nome deles que acaba se tornando extremamente familiar e às vezes até as crianças têm aí esse conhecimento. Mas, porém, acontece que tem uma história cheia de animais incríveis que existiram e hoje já não existem mais, que vai muito além dos dinossauros. Os dinossauros, no caso, eles viveram apenas uma fração pequena do tempo do nosso registro geológico da Terra e ocuparam então a era Mesozoica durante os períodos Triássico, Jurássico, perdão, e Cretáceo, entre aproximadamente 230 e 66 milhões de anos atrás. Antes e depois desse período, a gente teve outras eras divididas entre muitos outros períodos que tiveram muitas outras espécies em que ocorreram os mais diversos eventos ecológicos, geográficos, geológicos e ambientais. Mas, num contexto geral, sabe-se muito mais sobre os dinossauros do que sobre qualquer um desses outros animais que muitas vezes viveram bem mais tempo do que os dinos propriamente ditos. Agora, vamos tentar lembrar de quantos filmes sobre preguiças gigantes a gente já viu. Porque se a gente for parar para pensar na quantidade de filmes sobre dinossauros que a gente já viu ou que existem, eu acredito que só falando em Jurassic Park e Jurassic World a gente já tem uns 10. Então, imagina se a gente abranger um pouquinho mais aí. Mas agora, voltando ao assunto dos filmes sobre preguiças gigantes. E esse ainda é fácil de ser respondido, né? Porque na era do gelo a gente consegue ver aí um pouquinho dessa megafauna. Mas se eu te perguntar assim, quantas pessoas na rua tu já viu com uma camiseta de tigre de dente de sabre, ou então um bichinho de pelúcia de um gliptodonte, que é um tatu gigante com uma espécie de armadura? A gente não vê por aí, né? A gente não vê muita representação desses animais. Mas por isso a gente vai falar hoje, aqui nesse trabalho, sobre uma fauna bem diferente da dos dinossauros, a megafauna, e mais especificamente a megafauna da América do Sul. Aqui na imagem a gente tem então o esqueleto de uma preguiça gigante, que é uma das principais espécies aí da megafauna da América do Sul. A era Cenozoica, então, que é a era em que a gente vive atualmente, na era Cenozoica, perdão, a linhagem dos mamíferos se diversificou muito, e boa parte disso aconteceu por conta da extinção dos dinossauros, ali no final do período Cretáceo. Os animais que a gente vai falar aqui hoje, eles são especificamente do período Quaternário e da última subdivisão da era Cenozoica, perdão, do Quaternário, que é a última subdivisão da era Cenozoica. E essa subdivisão se estende até a atualidade. Mas essa fauna que a gente vai falar, ela permaneceu viva até o final do Pleistoceno, que é cerca de 11 mil anos atrás. E ela foi extinta por diversos fatores que a gente também vai tratar aqui hoje. Megafauna da América do Sul, então, a América do Sul, ela permaneceu muito tempo isolada ao longo de toda a era Cenozoica, e isso permitiu que animais estranhos e únicos evoluíssem por aqui nesse intervalo de tempo. A megafauna endêmica de mamíferos da América do Sul é muito específica
e alguns dos seus principais representantes foram as preguiças gigantes, os litopternos, os gliptodontes e os pampaterídeos, perdão. Assim que o Istmo do Panamá foi formado, aconteceu um intercâmbio de animais entre a América do Norte e da América do Sul. Foi um evento conhecido como Grande Intercâmbio Biótico Americano, ou também conhecido como GIBA. Durante esse evento, alguns animais típicos da megafauna de mamíferos endêmica norte-americana, como tigres, dente de sabre, ursos, cavalos e também os proboscídeos, eles vieram aqui para a América do Sul, assim como alguns dos nossos mega mamíferos também migraram para lá. E então, no Pleistoceno, eles estavam aí todos juntos. As maiores espécies de preguiça gigante que existiram na América do Sul podiam chegar até 6 metros de comprimento e até 4 metros de altura, quando elas estavam sobre as duas patas. Elas tinham garras muito grandes, que ajudavam na sua proteção e também na sua alimentação, e apresentavam uma pelagem espessa, com pequenos ossículos embebidos na pele, formando uma espécie de armadura. O tamanho e o peso das preguiças gigantes variava muito de acordo com os gêneros. Elas foram os mamíferos mais diversificados da América do Sul, considerando principalmente o tamanho, o peso e algumas preferências alimentares, entre outras coisas, além de ser o grupo mais amplamente distribuído geograficamente. Uma espécie específica, a Eremotherium laurilardi, ela conseguiu alcançar do sul da América do Sul ao norte da América do Norte, sendo considerada, uma espécie pan-americana. Aqui na imagem a gente tem então a representação de uma preguiça gigante da megafauna. Os liptoternos, então, são bem menos conhecidos, mas eles não são menos interessantes. Eles eram do tamanho semelhante ao de um camelo e pesavam cerca de 1 tonelada. Tinham um pescoço comprido, pernas longas, com 3 dedos e uma narina entre os olhos que é muito semelhante à da anta. Aqui na imagem, então, a gente consegue ver uma representação deles. Já os gliptodontes tinham o tamanho de um fusca. Eles eram animais muito semelhantes a um tatu, e eles tinham uma carapaça alta, cheia de osteodermos ornamentados. Também possuíam uma cauda robusta e garras capazes de cavar tocas que podiam servir tanto como abrigo, como proteção contra o frio e também esconderijo de predadores. Também existiam diversas espécies de gliptodontes. Os toxodontes, por sua vez, eles tinham o tamanho semelhante a de um hipopótamo e podiam chegar em até 2 metros de altura. Eles tinham um crânio grande, um pescoço achatado, pernas curtas com patas dianteiras que eram menores que as posteriores e ouvidos na região acima da cabeça. Eles viviam associados a cursos de água e supostamente eles tinham hábitos semi-aquáticos. Pelo que se sabe, por meio de registro fóssil, eles não chegaram na América do Norte, mas eles conseguiam sobreviver graças ao hábito generalista que eles tinham, se alimentando de acordo com a localização geográfica em que eles estavam. Quando a gente fala sobre a extinção dessa megafauna, a gente tem várias sugestões, dentre elas as doenças, alterações climáticas e ambientais, relação com os seres humanos primitivos que podia afetar diretamente
esses animais, como pela caça, e também indiretamente, como por queimadas e, enfim, desmatamento, afetando habitats, né, desses animais. Também pensamos na junção de um ou de mais desses fatores. Em cada continente foi atribuído um motivo mais provável para a extinção da megafauna. No caso sul-americano, por falta de algumas evidências da interação entre ser humano e megafauna no registro paleontológico, a gente pressupõe que algumas variações climáticas e também na dinâmica da vegetação tenham sido os principais fatores que levaram esses organismos à extinção. Lembrando então que isso é uma suposição, porque a gente precisa lembrar também que a paleontologia é uma ciência relativamente nova, e principalmente quando a gente fala da paleontologia no continente da América do Sul. Por isso, existe possibilidade sim de existir outras evidências que ainda sequer foram encontradas referentes à extinção da megafauna aqui no continente. Como conclusão, então, acho que a gente tem que pensar muito pela importância do estudo da megafauna, né? A gente tem que lembrar que esses organismos, que esses seres passaram por um evento de extinção muito significativo que concretou os seus remanescentes atuais lá nas savanas africanas. Atualmente, a gente está passando por um processo muito semelhante de perda de espécies, e isso significa, então, que a gente pode estar se baseando e estudando os efeitos da extinção dessa megafauna para, enfim, estar se baseando e trazendo um pouco desse conhecimento para o processo que a gente vive atualmente. É muito importante também a gente pensar e compreender a grandiosidade desses animais, porque a gente está falando assim de animais de grande porte que viveram espalhados pelo mundo e há pouco tempo atrás, pensando no tempo geológico assim da Terra. Então, preguiças gigantes que andavam aqui pela nossa Mata Atlântica, espécies similares a de tatus gigantes. Então, a gente precisa sim ter essa compreensão da grandiosidade que foi essa megafauna. Além disso, a gente também pode e deve entender a diversidade e como esses animais se organizavam em comunidades. E isso tudo pode nos ajudar a reconstruir todo um cenário ambiental de uma determinada época ou então de um determinado local. Se a gente fizer um exercício de fechar os olhos e tentar imaginar como era a nossa cidade há 30 anos atrás, depois voltar um pouco mais no tempo, tentar imaginar 300 anos atrás, 13 mil e 30 mil anos atrás, a gente vai compreender que é um grande desafio. Será assim que as coisas estariam no mesmo lugar? Será que o Brasil, por exemplo, teria as mesmas florestas e cursos de rios, sensação térmica que hoje ele tem há 40 mil anos atrás? E esse é um dos maiores desafios dos paleontólogos. Eles precisam reconstituir um ambiente do passado com algumas informações encontradas em fósseis. É preciso pensar na dieta inferida a partir da análise dos dentes da maioria dos animais da megafauna, para então conseguir deduzir qual o tipo de vegetação que predominava no ambiente que esse animal viveu e do que ele se alimentava, o quão generalista ele podia ser, enfim. A gente também precisa tentar descobrir a dinâmica da população desses animais, como eles se reproduziam e como eles interagiam com outras espécies. Então, a partir disso, a gente consegue entender toda a importância do estudo dessa megafauna e tudo que ela pode estar trazendo para a gente na paleontologia. Aqui, então, a gente tem as referências utilizadas nesse trabalho e agradeço muito a atenção de todos.
Obrigada.